depressão, revolta. Os últimos dias de Ayrton Senna foram também os piores da vida do supercampeão. O Senna, que apareceu no circuito de Imola na sexta-feira que antecede o Grande Prêmio, era um homem diferente. Havia algo estranho no ar, algo que parecia incomodá-lo. Senna estava distante, não mostrava aquela confiança contagiante de sempre. Mas por quê? Os amigos e companheiros de trabalho notaram a mudança. Veja o depoimento da francesa Valérie Jorquera, técnica da Elf, a empresa que fornece combustível para Williams. Para mim, não estava como sempre. Estava branco, estava pálido, não estava bem. Parecia que não estava bem. Estava diferente das outras vezes. Isso antes ou depois dos acidentes com o Barrichello e com o Ratzenberger? Antes. Estava já... sexta-feira já estava assim. Eu falei com o Patrese, que Patrese também dizia que não encontrava bem. Mas de onde vinha tanta preocupação? Senna se sentia sob pressão. Lutou muito para pilotar uma Williams e, quando conseguiu, encontrou um carro rápido, mas instável, difícil de pilotar, nervoso nas curvas, como chegou a descrever. Mas o carro não era tudo. Schumacher, o rival desse ano, era o Senna de ontem. O Senna de 25 anos, disposto a tudo, mas ainda sem a obrigação de ter que vencer. A pressão maior está sobre Senna. Treino de classificação de sexta-feira. Do box da Williams, Senna acompanha Jordan de Rubens Barrichello levantar voo e se destruir no duro asfalto de Imola. Rubinho já era uma espécie de pupilo de Senna, alguém por quem o tricampeão já demonstrava carinho especial nos últimos tempos. Momentos depois do acidente, Senna foi o único piloto que parou tudo o que estava fazendo para ir até o centro médico onde Rubinho estava. Na saída, era um homem assustado e emocionado. Ayrton, tá tudo bem, Ayrton? Tá bem, ele tá bem, ele tá bem. Tá, ele tomou um susto, ele tá meio, chocado, mas ele tá bem. Ele não tem nada quebrado, aparentemente. Tá falando normal e... Essa foi também a última entrevista do tricampeão. Os acidentes sempre comoveram Ayrton Senna. Imagens como essa, em que ele para seu carro para atender o piloto Eric Comas na Bélgica, marcaram. O piloto mais corajoso da Fórmula 1 era também o mais sensível. Sábado, 24 horas antes do dia fatal. Do box da Williams, Senna presencia a morte na cruel pista de Imola. Incrédulo, Senna vê o austríaco Roland Ratzenberger bater em um muro de concreto a 300 km por hora. Era como se ele pudesse assistir ao amanhã. Especialmente essas imagens chocaram Ayrton Senna. O Ayrton estava totalmente transtornado, nessa hora ele levantou e não conseguiu continuar vendo as imagens. Foi para trás do box, sentou e chorou. Foi a primeira vez que eu vi ele totalmente abalado. Senna escolhe o silêncio para mostrar seu sentimento. Decide não dar entrevistas. O choque agora se transforma em revolta. Senna é chamado à torre do autódromo. A direção de prova chama sua atenção. Diz que Senna tinha que se preocupar em pilotar. Não tinha nada que ter ido até o local do acidente. Senna ainda fica longos minutos na torre de Imola, olhando para o nada. No final da tarde de sábado, o único momento alegre. Nessa conversa com Rubinho Barrichello, Senna disse o quanto era bom poder ver o jovem piloto inteiro, depois de um acidente tão dramático. No mesmo sábado, Frank Williams disse que tinha notado o quanto Senna tinha ficado abalado com o acidente de Ratzenberger. O senhor acha que algo precisa ser feito sobre a segurança na Fórmula 1? Perguntei. Nada pode ser perfeito. É algo cínico de dizer, mas assim é o mundo. Esse é um circuito extremamente veloz. Na volta anterior ao acidente, Ratzenberger chegou a 314 km por hora. Isso é alta velocidade. E ele se chocou contra um muro de concreto. Não é preciso uma reação de pânico. Não é preciso mudar o mundo do dia para a noite. Mas no dia seguinte, o mundo da Fórmula 1 mudou.
Em 10 anos de Fórmula 1, Ayrton Senna nunca tinha entrado em um grande prêmio sob tamanha tensão. As imagens que você vai acompanhar agora mostram a última reunião de Senna com os engenheiros da Williams e os técnicos da empresa que fornece os pneus. São imagens inéditas que mostram bem como estava o ambiente na equipe de Ayrton. As sequências não são completas, mas algumas das frases captadas chamam a atenção. Senna está preocupado. Não posso ter uma desvantagem como essa por uma questão técnica, disse ele. Não é minha responsabilidade. Senna está descontente com algo relacionado aos pneus. Não funciona, repete ele. Outra frase de Senna. Esse negócio é sério, não dá para fazer concessões. Alguém tem que fazer direito. Mas é de Frank Williams a frase que mais impressiona. Ele se dirige a um dos técnicos de pneus. Faça o que Ayrton quer. Se Ayrton sofrer um acidente, você estará em grande problema. Um dia depois, Senna deixou o box da Williams para se preparar para a largada do Grande Prêmio de San Marino. Claro que ele se assustou com o acidente do Rubens Barrichello, tanto que quis entrar no hospital, não deixaram, ele pulou o muro para entrar. É claro que ele se chocou com a morte do Ratzenberger, é claro que ele falou sobre isso, é claro que ele tentou usar a sua força de tricampeão para já conseguir algumas modificações, mas daí a dizer que ele estava com medo de correr e que ele previu a morte, isso chega ao absurdo, que é o maior exemplo. Além de nós termos conversado normalmente, dele ter tomado vinho no sábado, meio copo, para brindar o aniversário do Joseph, de ter falado de planos futuros, que é o exemplo maior, ninguém ouviu falar nisso. Antes da corrida, ele pediu ao seu manager: Julian, vê se me arruma aí uma bandeira da Áustria, porque eu vou ganhar a corrida e queria carregar a bandeira da Áustria e prestar uma homenagem ao Ratzenberger. Acho que não se fala mais nada. O cinegrafista francês Armand Deus trabalha há 2 anos na cobertura da Fórmula 1 da TV Globo. Ayrton Senna se acostumou com a presença de Armand. Senna chegava a esperar o cinegrafista para começar as suas entrevistas. No domingo passado, poucos minutos antes da corrida, Armand estranhou a atitude do piloto brasileiro. Habituellement, Ayrton Senna vient pas aussitôt dans le garage. Ayrton Senna não costumava ficar muito tempo dentro da garagem, conta Armand. Eu me surpreendi. Ele ficou 7, 8 minutos ali, diante do carro. Ele sempre olhava para os pneus, o cockpit, e logo botava o capuz, o capacete. Em no máximo 3 ou 4 minutos. Máximo 3, 4 minutos. Ele était rapide. La Formule 1, c'est comme une famille. A Fórmula 1 era uma grande família brasileira. Pilotos, jornalistas, e Ayrton era o pilar dessa família, diz o francês Deus. De 15 em 15 dias, 16 vezes por ano, todos se reencontravam. 16 fois dans l'année, pendant quelques jours, tout le monde se retrouve aux 4 coins du monde. Agora vai ficar um vazio. O último dom de Ayrton Senna foi unir o Brasil. Na dor da despedida, a nação mostrou quem é o seu herói. Daqui a pouco, a emoção dos fãs em São Paulo. O exemplo do campeão seguido pelos jovens. O adeus de Galvão Bueno ao amigo Beco.